Olá, amores! Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, a gente começa sempre fazendo o quê? Pegando material para fazer anotação. Então, já prepara aí teu caderno, aquele caderninho que você sempre faz as suas anotações, também o seu lápis ou sua caneta, certo? Bom, vamos deixar de papo e vamos saber qual é o tema da aula de hoje. Gente, olha o tema de hoje. Lembrando que é a nossa 28ª aula, é isso mesmo, olha quanta aula a gente já teve. Tema, concordância nominal e verbal. É isso mesmo, gente. Quando é que existe uma concordância nominal e quando é que existe uma concordância verbal? E o que seria isso dentro da nossa língua portuguesa, dentro da gramática? Como identificar a concordância nominal e a concordância verbal? É isso que a gente vai ter hoje. Gente, lembrando que a gente precisa ter o quê? Um objetivo. E o objetivo de hoje são dois, tá? Temos o primeiro, que é apresentar a importância e o uso correto da concordância verbal e nominal dentro da norma culta e também distinguir a concordância verbal da concordância nominal em diferentes frases. Gente, lembrando que quando a gente fala de concordância nominal e concordância verbal, a gente não identifica só em frases. Então, textos também são ótimos para que você vá identificando onde há essa concordância. Agora, a gente precisa saber mais um pouquinho, né? Começando agora, então vamos lá. Concordância verbal e nominal. Então, coloca aí logo uma ênfase para vocês. O que é? É a parte da gramática, é isso mesmo, que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Então, nós precisamos saber, dentro de uma frase, o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um artigo, enfim, a gente precisa saber de tudo isso. E também onde é que está o sujeito, porque a gente precisa saber quem é o sujeito da oração, a gente precisa saber cada ponto. Então, quando a gente fala de concordância nominal e verbal, a gente precisa saber esses pontinhos que a gramática da língua portuguesa nos oferece, certo? Bom, vamos saber mais um pouco a partir de agora. Concordância verbal, gente, se ocupa da relação entre sujeito e verbo. Então, você vai lembrar sempre, concordância verbal está ligado sujeito e verbo. Já a concordância nominal, diferente, está incluso aí, ó, relação entre as classes de palavras. Então, para que você saiba onde está a concordância nominal ou fazer a concordância nominal, você precisa saber quais são as classes de palavras que nós temos na língua portuguesa. E só lembrando, tá? São 10 classes de palavras, mas não se assustem, tá? São 10, mas a gente trabalha todas essas no nosso dia a dia, então fica muito fácil você descobrir a classe de palavras quando a gente começar a ver o assunto mais a fundo. Só que agora, o nosso foco será em concordância verbal, certo? Então, a nossa aula de hoje será dividida em 2 pontos. A primeira, que será essa de hoje, é a concordância verbal. O ponto-chave hoje é a concordância verbal. Já na nossa próxima aula será a concordância nominal. Então, vamos saber tudo e mais um pouco sobre concordância verbal, certo? Bom, concordância verbal é quando o sujeito está no singular, tá? O verbo também deve estar. Então, a gente vai lembrar sempre disso. Tenho que ter um verbo e esse verbo ele vai estar sempre de acordo com o meu sujeito. Se está no singular, ele também precisa estar no singular. Já quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Então, a gente vai sempre concordar. É por isso que a gente fala de concordância. Ele vai andar sempre junto, verbo e sujeito. Singular, verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também ficará no plural. Agora, gente, falando em concordância verbal, eu preciso saber e preciso relembrar também o quê? Os tempos verbais. Então, você aí de casa vai rever as aulas anteriores que nós estudamos os tempos verbais e coloca sempre pertinho de você, porque chegou a hora de você saber quais são os tempos que você vai ter que conjugar para que fique de maneira certa, certo? Mas vamos continuar. Vejam só, exemplo de concordância verbal. Então, nada melhor do que colocar aí um exemplo para vocês. Observe a frase.
nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Então, uma frase longa. Porém, eu quero saber aí onde é que está a concordância verbal. Para isso, eu vou dar uma olhada em quem? No sujeito. E quem é o sujeito nessa frase? O nós. E o verbo quem é? Estudaremos, que é o verbo estudar. Então, o verbo estudar vai aí ter essa relação, essa concordância com o nós. E quando a gente vai colocar isso aí na conjugação, eu não posso falar que nós estuda. Nós estudaremos. Então, o verbo aí está concordando com quem? Com o nós, que é o sujeito da frase. Certo? Então, quando a gente estuda sujeito e predicado, a gente começa a ver essas partezinhas das frases. Nós, sujeito, estudaremos em diante seria o predicado. Então, o foco é no sujeito. Sujeito e verbo têm que concordar. Agora, regras da concordância verbal. A gente precisa ter regras para a gente saber identificar e saber também usar. Então, na escrita, a gente precisa saber qual o caminho certo para escrever correto, dentro da norma culta. Então, vamos saber quais são essas regras? Vejam só, pessoal. Sujeito simples. Então, quando existir apenas um sujeito, é chamado de sujeito simples. E o que é que diz o primeiro aí? O sujeito coletivo. Então, se você identificou um coletivo dentro da tua frase, você vai ter essa preocupação de deixar o teu verbo sempre no singular. Então, a gente tem um exemplo aí, ó. A multidão ultrapassou o limite. A multidão, aí é o sujeito, tá? O sujeito coletivo, multidão. E ultrapassou é o verbo. Então, multidão, singular, verbo também no singular. Agora, a gente precisa prestar atenção em outra coisa. Se no caso, multidão, que é o sujeito coletivo, ele estiver colocando uma especificidade, estiver sendo especificado, a gente precisa dar uma olhadinha para o verbo concordar com ele. E aí pode ser que fique no singular ou no plural. Então, nota aí no exemplo que nós temos. A multidão de fãs, então eu coloquei aí fãs para dar um tom aí para especificar a multidão, ultrapassou o limite. Também essa frase poderia ficar: a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Então, a gente tem aí, ó, quando estiver especificado o sujeito coletivo, eu posso colocar tanto o verbo no singular quanto o verbo no plural. Então, é bom a gente ficar ligadinho nesses detalhes. Agora, e o segundo, coletivos partitivos, é aqueles que indicam sempre com palavras algo, vamos dizer, sem número, mas que dá a ideia de quantidade, certo? Então, nós temos aí como a maioria de, a maior parte de, grande número de. E no exemplo, a gente tem esse aí, gente, que é maravilhoso. E quem não usa essas partezinhas? Grande número dos presentes se retirou. Então, dá uma olhadinha nisso aí, que ele tanto vai ficar no singular quanto no plural, tá? E no segundo exemplo, o grande número dos presentes se retiraram. Então, você tem aí as duas opções. Quando houver coletivos partitivos, você tanto pode colocar no singular quanto no plural o teu verbo. Não vai ter nenhuma alteração. Mesmo que no início venha grande número, a gente não veja nenhuma palavra que represente plural, mas já dá uma ideia que teve muita gente, houve muita gente, então dá uma ideia já de plural. Pode colocar no plural? Pode. Mas você não tem a quantidade exata. Pode colocar no singular? Sim. Então, fica ligadinho nesses detalhes e são esses pontos, essas regras que fazem a diferença na escrita. Correto? Bom, até aí tá legal, né? Você pode optar por um, por outro. Agora, expressões. Utilizando as expressões com sujeito simples. Mais de, menos de, cerca de. O teu verbo ele vai concordar com um numeral. Então, fica ligadinho aí se existir um numeral maior que 1. Então, ele vai ter que ficar no plural, certo, gente? Então, nos exemplos, ó, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Então, mais de uma mulher. Então, uma mulher aí, isso dá a noção aí de singular. Então, concordando aí com o número 1, o teu verbo vai ficar na forma de singular, quis. Só que no segundo exemplo, mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Então, aí eu já tenho 2. Vai concordar com o número 2.
Então, o teu verbo ele vai passar a ser plural. Ao invés de dizer mais de 2 pessoas chegaram, chegam, a gente vai colocar aí, chega na verdade, coloca aí, chegaram, tá? Então, é só você ter essa cautela na hora de você tanto escrever quanto na hora de você pronunciar as palavras, porque aí você nunca vai ter o trabalho de pensar, será que é assim, será que não é? Numeral. Teve numeral dentro da tua frase, você vai ter a ideia aí de singular ou de plural. Certinho? Agora, gente, continuando com o sujeito simples, com nomes próprios. O que é que acontece quando tiver um nome próprio? O que é que eu faço com o meu verbo nessa hora? Então, gente, olha se na tua frase tem presenças de artigo. Então, se houver a presença de artigo, você vai dar uma olhadinha para o teu verbo ele combinar com o teu artigo. E olha o exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Gente, os está no plural. Então, logo o verbo influenciar vai passar também a ser plural. Então, influenciam. Já no segundo exemplo, não há presença de artigo. Então, quando não houver, a gente vai dar uma olhadinha sobre o que está falando. Apenas Estados Unidos. Então, singular, certo? E o teu verbo aí ele vai ficar na forma de singular. Estados Unidos influencia o mundo. Correto, gente? Então, sujeito simples, nomes próprios, observa, houve artigo, você vai ver se o artigo está no singular ou plural. Se o teu artigo estiver no singular, o teu verbo fica no singular. Se não houver artigo, você vai colocar no singular. Correto? Agora, também sobre sujeito simples, são 7, tá, gente? Então, 7 regrinhas básicas. A quinta regra é o pronome relativo que. Então, o teu verbo, ele deve ficar de olho sempre no que vem antes. Então, observa aí ao exemplo. Fui eu que levei. Então, dá uma olhadinha que o teu verbo concorda com o antecedente ao pronome que. Quem é que ficou antes do que? Eu. Então, o teu verbo vai concordar com quem? Com eu. Eu levei. Certo? Olha o segundo exemplo. Foste tu que levaste. Então, o levaste, ele vai combinar com quem? Com o tu. E foi ele que levou. Ele, então, o teu verbo ficou na forma de levou para combinar com o pronome na forma de ele. Certo? Então, toda vez que você tiver um pronome relativo na tua frase, o teu sujeito for simples, você vai ter que sempre ter o cuidado de olhar antes do que, qual é o pronome que vem. E aí ele vai combinar com o teu verbo. Certo, pessoal? E outra coisa, você precisa saber também se o teu verbo está no presente, se ele está no passado. Por isso que no início da aula eu falei, você tem que ficar ligadinho com os tempos e os modos verbais, para te orientar nessa hora. Se você já tiver controle sobre isso, vai ser maravilha você colocar o teu verbo na forma correta. Agora, vamos à sexta regrinha, que diz assim, ó, pronome relativo quem. Então, presta bem atenção que o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, preste atenção que é a terceira do singular, que representa ele ou ela. Ou também ele pode concordar com o antecedente do pronome quem. Então, também pode ser aquela regrinha do que, certo? Olha o exemplo. Fui eu quem afirmou. Então, afirmou está se referindo a eu, tá? E o outro, fui eu quem afirmei. Então, eu aí está sendo representado antes, no caso, sendo colocado, desculpa, antes do quem, e aí o verbo vai combinar com ele. O verbo aí afirmou na primeira, ficou no singular. Então, sempre você vai lembrar da regrinha do singular para o pronome relativo quem. E a outra, se teve um quem, olha quem vem antes e o teu verbo aí ele vai concordar. Certo, gente? Agora, a sétima regrinha, ela diz o seguinte, expressão um dos que. Então, quando houver a expressão um dos que, o teu verbo, tá? Ele pode ser conjugado tanto no singular ou como no plural. Então, a gente tem aí o exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Então, dá uma olhadinha que eu tenho aí essa primeira e olha a segunda. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, posso utilizar tanto a forma singular
quanto a forma plural, quando houver a expressão um dos que, certo? Então, vai fazendo tuas anotações aí, porque essas regrinhas são muito importantes dentro da nossa gramática. E para você escrever bem, claro, você precisa ter essas regrinhas anotadas. Agora, gente, sujeito simples. E quando o sujeito for composto? O que é que a gente vai fazer quando ele for composto? Então, observa. Sujeito composto antes do verbo. Então, você vai identificar dentro da tua frase o teu verbo. Então, olha logo o exemplo. Conversaram. Conversaram é o verbo. Conversar. Quem é que vem antes, gente? Maria e José. Então, Maria e José, nesse caso, é o teu sujeito. Então, quando o sujeito for composto, ou seja, houver dois dentro da tua frase, no caso Maria, José, você vai ter que ter a preocupação de colocar sempre no plural o teu verbo. Vai logo aquela ideia, tá? Maria e José, eles, plural. Pronto. Se você já tem essa ideia de plural, o teu verbo vai ter que se encaixar, vai ter que concordar com a ideia do plural. Conversaram. Então, encaixei aí o meu verbo. Maria e José conversaram até de madrugada. Certo? Dois sujeitos, ou melhor, sujeito composto. Então, pode ser que venha mais de dois. O verbo vai estar sempre no plural. Agora, gente, sujeito composto depois do verbo. E aí? Minha primeira frase aí, ela teve um verbo iniciando. Depois é que veio o sujeito. Como é que eu faço nesse caso? Então, o verbo, ele tanto pode ficar no plural, como também ele pode concordar com o sujeito que estiver mais próximo. Certo? Então, vê aí esse primeiro exemplo. Discursaram diretor e professores. Discursaram aí é o verbo, diretor e professores é o sujeito composto. Então, o teu verbo aí, discursaram, ele tanto pode concordar aí direto, já colocar na forma de plural, já que a gente tem o sujeito composto, ou ele pode ficar como no segundo exemplo, discursou, para concordar com o sujeito que está mais próximo, que é a palavrinha aí, ó, diretor. Então, discursou, combinou no segundo exemplo com a palavra diretor e aí não ficou mais com a forma de plural, certo? Se no segundo caso tivesse aí plural, a gente continuaria com discursaram, conversaram não, discursaram. Mas como nesse caso, diretor aí foi singular, então o teu verbo ele concordou na forma de singular, certo, pessoal? Então é bom a gente sempre identificar quem é verbo e quem é sujeito dentro das frases, para que a gente saiba como empregar cada um. Sujeito composto antes do verbo, sujeito composto depois do verbo. E agora, o que é que vem para a gente? Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. O que é que acontece nesse caso? Então, fica ligadinho aqui, tá, gente? Muita atenção. O verbo também deve ficar no plural. Então, coloca logo aí na tua anotação. Deve ficar no plural. Agora, ele precisa concordar com as pessoas que estão aí na tua frase. E aí você precisa saber quem é a primeira pessoa, que nesse caso aí a gente tem a do singular, eu, e a do plural, nós. A segunda pessoa, singular, tu, e plural, vós. E a terceira pessoa, ele ou ela, tá? Do singular, e eles ou elas do plural. Então, a gente tem essa relação aí, vai de acordo com a prioridade. Então, fica bem atento a isso aí, tá? Gente, esse exemplo diz assim, ó. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Então, quando a gente tem aí eu, tu e Cássio, a gente vai na ideia, nós. Então, se é nós, o meu verbo vai ficar na forma o quê? Chegaremos. Então, não posso dizer nós chega. Isso aí não existe, existe na informalidade até. Mas de acordo com a norma culta, o nós, o verbo fica chegaremos. No segundo, nós, vós e eles. Então, nós foi o primeiro aí da frase, então o verbo vai combinar com o nós. Vamos. E por último, segue a mesma ideia. Tu e ele, vós. Então, o teu verbo ele vai ter que ter a concordância de acordo com o vós. E aí fica falais. Correto, pessoal? Agora, gente, sujeito formado por palavras em graduação e numeração. Então, quando houver uma numeração, o que é que acontece? O verbo pode flexionar para o plural, tá? Ou também para o núcleo que estiver mais próximo. Exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Já no segundo exemplo, eu tenho supriram.
Então, o que é que acontece isso aí? Eu dei uma olhadinha na minha frase e olhei. Meu verbo pode flexionar para o plural, então eu posso colocar no plural. Ou eu posso dar uma olhadinha no que ficou mais próximo, que foi uma década. Então, o teu verbo no primeiro exemplo ficou no singular, supriu, certo? E quando tiver verbos impessoais, o que é que acontece? Gente, a gente precisa ficar ligadinho nos verbos impessoais, que nesse caso é o haver, com o sentido de existir, fazer, quando indicar um tempo decorrido, ou também os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, a gente precisa ficar ligadinho porque esses verbos vão ficar sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Então, a gente tem aí no exemplo, havia muitos copos naquela mesa. Houve, aí ó, 2 meses sem mudança. Então, mesmo a gente dando uma ideia aí de plural, o teu verbo ele não pode ser colocado no plural. Certinho? Bom, e a próxima? Cuidado com os verbos dar, soar e bater, mais horas. Então, se tiver com esses verbos associado aí às horas, ele tem que concordar com o sujeito. Então, deu 1 hora de que espero. E a outra, soaram 2 horas. Está concordando aí com 2 horas, com o plural, por isso que ficou soaram. E o primeiro, 1 hora singular. Então, o verbo aí ficou deu, também no singular. Gente, o que é que vem agora? Datas. Quando indicar datas, o que é que eu faço? Gente, eu preciso ficar ligado a essas datas para concordar. Vê só o que é que diz o primeiro exemplo. Hoje são 2 de maio. Então, plural, 2, combinou aí com a numeração. Já quando eu coloco a palavra dia, ele muda, ele fica no singular. Hoje é dia 2 de maio. Certo? E agora, pessoal, chegou a hora que a gente começa a refletir. Como é que a gente vai praticar? Então, preste atenção na prática de hoje. Hoje a gente tem, dentro da gramática, algo que seja o que a gente fez até agora, que foi dar uma olhadinha, conferir os verbos e ver se isso aí realmente está correto dentro das frases. Porque ele diz assim, ó, você vai indicar a opção correta, de acordo com a concordância verbal. Então, a letra A diz, haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Olha aí o verbo, haviam. Será que está correto? Choveram pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Letra C, faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Vai observando qual é a frase correta. Letra D, bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. E a letra E, fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Então, se você der uma olhadinha nos verbos, eu já coloquei eles todos em evidência para você ver se isso aí está correto. Apenas uma, gente, que está empregado corretamente o verbo de acordo com a concordância verbal. E aí, depois de vocês verem tantas regras, será que vocês já conseguem saber qual é a resposta correta? Bom, vai associando, tá? Verbos aí impessoais, verbos relativos a fenômenos da natureza, tá? Verbos que representam aí horas, a regrinha aí do que. Então, vai dando uma olhadinha sempre nesses verbos para ver se é isso mesmo, para ver se é a frase correta. Certo? Eu acredito que vocês aí de casa já até conseguiram saber. Mas vamos saber qual é a resposta? Bom, gente, vamos lá. Verificando a resposta, nós temos a letra C como resposta correta. Por quê? Porque faz, que é o verbo fazer, é um verbo impessoal, então ele não pode ficar fazem muitos anos, certo? Por que não haviam? Porque também é um verbo impessoal, ele não pode ficar haviam, e sim havia. Choveram, não pode. Fenômeno da natureza, choveu, nesse caso seria o mais adequado. Bateu, gente, indicando horas aí, tá? 3. Então, referente ao número, então não pode ficar bateu, e sim bateram. E fui eu que abriu, não, fui eu que abri, para concordar com o eu, certo? Então, letra C aí é a resposta certa. E agora, neste momento, chegou aquele momento que a gente para um pouquinho e deixa uma mensagem para vocês. E hoje é, seja para conquistar o mundo ou para conhecer a si mesmo, o caminho é só um, estudar. E é a mensagem, gente, que eu deixo na aula de hoje, não esquecendo que a gente precisa sempre ter o estudo como nossa prioridade. E outra coisa, gente,
vacinação, dá bandeira não, corre atrás, incentiva aqueles que ainda não acreditam a se vacinar, certo? Então a gente encerra por hoje. Grande beijo no coração, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!